Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Rômulo Matias na área. Dando continuidade ao estudo do texto dissertativo argumentativo, eu preparei uma aula muito especial para vocês. Essa aula aborda o tema defesa do ponto de vista. Você sabe o que é um ponto de vista? Você sabe como defender um ponto de vista? Você sabia que, independente do tema ou do assunto, todo mundo tem uma opinião, tem um ponto de vista, tem um posicionamento sobre determinada ideia? Então, na nossa aula de hoje, vamos aí abordar todas essas questões e vamos aprofundar essas noções sobre o tão famoso ponto de vista da redação. Bom, vamos, aliás, relacionar ponto de vista para a nossa vida. Se eu perguntar, por exemplo, a vocês, qual é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre o hábito de ler? Você acha que o hábito de ler é importante? Outro tema também que eu vou procurar saber em relação à opinião que vocês têm. Vocês acham que é importante a pena de morte no Brasil? Você acha que o Brasil deveria adotar a pena de morte? Ora, quem respondeu que sim, ora, quem respondeu que não, acabaram afirmando uma opinião, um posicionamento, um ponto de vista sobre determinada ideia. Então, independente se sua opinião for favorável à prática da leitura ou à prática, a condenação de morte de uma pessoa dentro do país, ou independente quem falou que ou quem achou que não, que nem o hábito de ler, ou então que a prática, quanto à condenação de morte das pessoas não seja interessante para o nosso país, independente da sua opinião, é uma opinião, certo? Há pessoas que podem concordar e há pessoas que não podem ou não vão concordar com a sua opinião. O importante é que para todo tema, para todo assunto que for apresentado, você deve apresentar uma opinião. A opinião é a chave de qualquer redação argumentativa. Não existe redação argumentativa sem o direcionamento, sem a apresentação de uma opinião. E não importe em relação à sua opinião. Você às vezes ficou muito preocupado com a opinião que você apresentou no seu texto. Lembre-se do seguinte, a banca não é paga para avaliar a sua opinião, certo? Só se no tema da redação, de maneira subentendida, ela fez com que você apresentasse, ou cambiasse uma ideia para determinada opinião, o que raramente acaba acontecendo. Mais importante do que você apresentar uma opinião, seja ela positiva ou negativa, dando margem ou não dando margem para algo acontecer, é que você a defenda. Então, na nossa aula de hoje, vamos aprender como eu devo defender um ponto de vista dentro de uma redação. Como é que esse processo, como é que essa ideia, em relação à defesa de um ponto de vista, ela é apresentada e ela costuma ser construída, certo? Então vem comigo. O que é o ponto de vista? Conceito de ponto de vista. Por exemplo, vocês agora aí em casa, me acompanhando, têm um ponto de vista. Vocês estão tendo um ponto de vista em relação à minha aula, certo? Esse ponto de vista ele pode ser favorável ou não, tudo bem? Então, se eu perguntar a vocês o que vocês estão achando da minha aula e vocês responderem que vocês estão gostando da minha aula ou não, esse é um ponto de vista que vocês têm de maneira subjetiva, certo? Normalmente, um ponto de vista dentro de um texto argumentativo, ele não pode ser apresentado por meio da primeira pessoa. Mas ainda que um ponto de vista, ainda que uma opinião, um posicionamento não seja projetado de maneira subjetiva no texto, obviamente que o leitor percebe que aquela opinião, que aquele ponto de vista foi apresentado por você, aquilo que você acha sobre determinada ideia, tudo bem? Então, não se preocupe com isso. Por mais que você tenha que indeterminar esse ponto de vista, ele será seu.
ele diz respeito a você. Você não pode demarcá-lo por meio da primeira pessoa, tudo bem? Você não pode colocar assim um texto, eu acho que o hábito de ler é legal. Eu não acho que o hábito de ler seja legal. Ou então, que eu observo muito nas correções, na minha opinião, a prática de condenação de morte no Brasil seria pertinente. Você não pode demarcar essa opinião por meio da primeira pessoa, mas sim sobre forma indeterminada. Você não pode se incluir, tranquilo? Mas independente disso, o ponto de vista, diz respeito a um posicionamento, ou seja, uma análise, uma avaliação que se apresenta sobre determinada ideia. Então eu iniciei a aula fazendo duas perguntas para vocês, em relação ao que vocês acham, ora sobre a importância da leitura e ora sobre a prática da condenação de morte dentro do nosso país. Tudo bem? Se eu perguntei essas duas questões para vocês, vocês vão ter uma opinião, tem que ter, aliás, uma opinião sobre esse tipo de tema, esse tipo de assunto, certo? Então, obrigatoriamente, vocês acabam tecendo em relação a essa ideia uma avaliação. Tá legal? Agora, eu não posso querer convencer alguém, eu não posso querer achar que uma pessoa vai se sentir convencida por mim a partir do momento em que eu apenas apresentar um posicionamento, apenas avaliar uma ideia como positiva ou como negativa, por exemplo. Eu obrigatoriamente, a partir do momento em que apresentei um ponto de vista, um posicionamento, uma opinião sobre determinada ideia, sobre determinado assunto, eu tenho de defendê-lo. Todo ponto de vista tem de ser defendido. Por isso que uma redação que, além de ter a apresentação de opinião, você tem que ter a defesa dessa mesma opinião, com o uso de argumentos, tá? Toda redação que tem apresentação de tese, de opinião e defesa de ponto de vista, é uma redação que vai ter qualidade, independente da opinião, certo? E independente dos argumentos que você for utilizar, sendo fracos ou sendo muito fortes. A sua redação estará certa, estará correta, terá qualidade dentro do princípio argumentativo. Tá legal? Então, o que a gente muito observa na hora de corrigir uma redação? É que há alunos que não apresentam ponto de vista, mas apresentam argumentos, tentam defender uma opinião que não foi apresentada. Isso não tem lógica, pessoal, não tem lógica. Em toda redação argumentativa, vocês devem apresentar um ponto de vista e, consequentemente, defender esse mesmo ponto de vista. Tranquilo? Não se esqueçam desse detalhe. Bom, agora tem aqui uma observação. O ponto de vista, ele sempre equivale a uma avaliação. Então, você vai avaliar uma ideia, certo? Quando você avalia uma ideia, essa avaliação que é feita sob forma frasal, já que é uma frase, ela será carregada de um juízo de valor. Por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de agora, fisicamente, te perguntar se você está gostando da minha aula e você me responde que sim, está gostando da aula do professor Rômulo Matias. Você fez uma avaliação, certo? E a partir do momento que você responde que sim, que você está gostando da minha aula, você fez uma avaliação positiva. Porque por meio de palavra, eu acabo percebendo que você teceu, construiu um juízo de valor positivo sobre a minha aula, sobre a aula do professor Rômulo. Então, todo ponto de vista, ele sempre vai conter alguma avaliação, tá legal? E dependente dessa avaliação, ela vai ser positiva ou negativa em relação a uma ideia. Então, não se preocupem com isso. O corretor da sua redação, ele não é pago para avaliar se aquela opinião é boa ou se aquela opinião é ruim. Se a sua opinião também é a dele, ele não é pago para isso, certo? Ele é pago para corrigir a sua redação, tá legal? Há assuntos que você vai ter uma opinião e há assuntos que você vai ter uma outra opinião, opiniões divergentes.
certo? Então não se preocupem com isso. O corretor não é pago para avaliar opinião, independente se for um tema polêmico. O mais importante é você perceber que o seu ponto de vista contém uma avaliação, que será positiva ou negativa em relação a uma ideia, em relação ao assunto, em relação a um tema de redação. Não se esqueçam disso, tá legal? Bom, vamos ver isso na prática? Então, quero que vocês agora observem aí em casa, tá? O exemplo a seguir. Então, eu coloquei agora uma redação fragmentada, tá? Isso aqui é uma redação de um aluno, tranquilo? Fragmentada. E eu coloquei aqui uma redação que acabou aí abordando, tá? O tema, a relação do homem com as máquinas. Então, perceba que esse exemplo aqui, ele acaba de fato praticando tudo isso, tá? Que a gente acaba estudando nas aulas de redação. Então é importante, conforme eu falei nas últimas aulas, que vocês não se limitem à parte teórica da redação. A prática da redação, ela é tão mais importante do que a teoria, né? Porque por meio da prática você vai chegar à perfeição, certo? Então esse mesmo aluno aqui que eu estou utilizando a redação dele como exemplo, ele obviamente que absorveu bem essa ideia aqui, tá legal? Então vamos lá. Então o tema é uma redação aí que abordou o tema, a relação do homem com as máquinas, certo? Então eu coloquei aqui, ó, a introdução, tá? Dessa mesma redação e coloquei 2 parágrafos de desenvolvimento, tranquilo? Então a gente vai perceber aí que tanto na introdução quanto no parágrafo de desenvolvimento desse aluno, ele acabou em alguns momentos apresentando o quê? Ponto de vista. E em cima desse ponto de vista, ele acabou defendendo-o, tá legal? Vamos lá então, ó, a introdução dele. O homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida, seja ele rico ou pobre, depende direta ou indiretamente do computador. Vamos relê-lo. O homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida, seja ele rico ou pobre, depende direta ou indiretamente do computador. Bom, então isso aqui é o parágrafo de introdução, tranquilo? Então eu falei para vocês na nossa aula sobre o parágrafo de introdução, não se esqueçam que há sempre a ideia-chave, a ideia núcleo da redação. Tudo bem? E essa ideia-chave, essa ideia núcleo da nossa redação vai corresponder à nossa tese, ao nosso posicionamento, ao nosso ponto de vista. Então, quando você lê esse parágrafo introdutório, qual frase condensa o ponto de vista desse redator sobre o tema relação do homem com as máquinas? O que ele acha? Qual é a opinião dele sobre a relação do homem com as máquinas? Está lá no primeiro período frasal, quando ele afirma que o homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida, tá vendo? Então, o primeiro período frasal, né, do parágrafo introdutório desse aluno acaba condensando aí o posicionamento dele sobre o tema, a relação do homem com as máquinas. É o que ele acha que acontece aí, né, com a relação do homem com as máquinas. Ele acha isso, ó, que o homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida. Então essa é a relação que o homem tem com as máquinas. O homem é dominado pela máquina ou pelas máquinas que ele mesmo inventou. Tudo bem? Essa é a opinião, esse é o posicionamento, esse é o ponto de vista do aluno sobre esse tema aí. Pô, Rômulo, mas eu não concordo. Beleza, você pode não concordar, tá? Eu não quero saber isso, muito menos o corretor. É importante que você apresente um posicionamento independente, tá legal? Se uma pessoa vai discordar de você.
Uma outra pessoa, por exemplo, poderia afirmar que o homem tem uma relação positiva com as máquinas. E aí, você iria concordar? Independente disso, não estamos avaliando aqui a opinião, o posicionamento de ninguém. Muito pelo contrário, estamos, na verdade, investigando como o posicionamento deve ser apresentado. Note, por mais que seja uma opinião subjetiva de alguém, esse posicionamento não foi demarcado na primeira pessoa. Olha lá, foi demarcado na terceira pessoa. Ainda assim, o leitor corretor percebe que é um posicionamento, tudo bem? Então não se esqueça, todo posicionamento, por mais que seja seu, deve ser construído por meio da terceira e não por meio da primeira pessoa. Então ele fala em terceira pessoa, ó. O homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida. Então é um posicionamento aí afirmado pelo redator desta redação em relação ao tema, a relação do homem com as máquinas, tranquilo? Não é apenas apresentar posicionamento, galera. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que defender esse ponto de vista, ele tem que defender esse posicionamento, ele tem que defender essa opinião, essa tese, por meio de quê? De argumentos que serão apresentados, como a gente viu na última aula sobre o desenvolvimento, não é verdade? Os argumentos são apresentados aí, tá? Nos parágrafos de desenvolvimento. Então vamos ver como é que ele defendeu esse posicionamento aí, como ele defendeu aquele ponto de vista de que o homem, na verdade, acaba sendo dominado, tá, pelas máquinas. Vamos lá então, ó, parágrafo de desenvolvimento, vamos lê-lo. Não se pode negar que um bom micro auxilia no trabalho e agiliza os contatos. Um exemplo disso é o correio eletrônico, que faz com que as pessoas dos lugares mais distantes correspondam-se em minutos. Porém, essa tecnologia nem sempre é benéfica, porque cria no ser humano uma enorme tecnodependência. Consequentemente, uma queda no sistema pode significar para alguns o fim do mundo. Vamos lê-lo novamente. Não se pode negar que um bom microcomputador, né, um PC, auxilia no trabalho e agiliza os contatos. Um exemplo disso é o correio eletrônico, que faz com que as pessoas dos lugares mais distantes correspondam-se em minutos. Porém, essa tecnologia nem sempre é benéfica, porque cria no ser humano uma enorme tecnodependência. Consequentemente, uma queda no sistema pode significar para alguns o fim do mundo. Legal, né? O parágrafo de desenvolvimento desse aluno. Então vamos lá, ó. Então, inicialmente, o que ele apresenta no parágrafo de desenvolvimento? Aqui em negrito, o que a gente chama de tópico frasal. Então vamos interpretar esse tópico frasal. Então ele diz o seguinte, que não se pode negar que o micro auxilia no trabalho e agiliza os contatos. Quer dizer, então por meio do tópico frasal, ele está evidenciando a importância dos computadores na vida, né, de nós seres humanos. Ele acaba reconhecendo isso, mas será se verdadeiramente o parágrafo de desenvolvimento dele vai estar ampliado em cima dessa ideia? Então ele vai dar continuidade, ó. Aqui agora em vermelho, um exemplo disso é o correio eletrônico, que faz com que as pessoas dos lugares mais distantes correspondam-se em minutos. O que ele está falando aqui? Ó, ele está querendo comprovar por meio de exemplo, tá? Como a tecnologia, né, no caso, como as máquinas, como o computador consegue agilizar a vida do homem, tá? Para tal, ele acaba comprovando esse fato por meio de um exemplo. Ele acaba exemplificando aqui, ó, a importância do correio eletrônico, né? Que faz com que as pessoas dos lugares mais distantes correspondam-se em minutos. Ou seja, como os e-mails são muito importantes na vida do homem para agilizar os contatos, para que ele se comunique muito rapidamente com uma outra pessoa. Então, na verdade, essa ideia, esse período frasal aqui em vermelho, relacionado ao anterior, que funciona como tópico frasal, acaba comprovando o quê? Um fato, uma ideia.
Por isso que esse período frasal aqui em vermelho funciona como a gente chama tecnicamente de repertório. Por que repertório, Rômulo? Porque, na verdade, é uma ideia que diz respeito ao conhecimento mundano desse aluno. Ele acaba comprovando um fato por meio de quê? Por meio de exemplo. Mas não significa dizer, galera, que esse exemplo defenda determinado ponto de vista, certo? Ele está apenas comprovando uma ideia. Será se verdadeiramente ele está defendendo o seu ponto de vista? Obviamente que não. Por que não? Olha lá na introdução. Qual foi o posicionamento que ele afirmou em relação ao homem e às máquinas? Ele afirmou o seguinte, que o homem talvez não tenha percebido, mas as máquinas tomaram conta de sua vida. Quer dizer, o homem é dominado pelas máquinas. Então, inicialmente, nesse parágrafo de desenvolvimento, ele reconhece, tá, que as máquinas podem até facilitar a vida do homem. Deu até um exemplo de como isso acontece, quando o homem usa e-mails. Mas em vermelho, o que está aqui em vermelho, não defende o ponto de vista, o posicionamento que ele apresentou lá no parágrafo introdutório. Então, na verdade, ele vai defender o ponto de vista dele onde? Aqui, em roxo. Quer dizer, toda essa ideia aí em roxo acaba funcionando como defesa do ponto de vista dele. Então, perceba, a importância da redação quando o assunto é progressão temática das ideias, você tem que trabalhar muito com a coerência. Você não pode relacionar a construção das ideias apenas pela coesão, pela ligação entre as ideias. Obviamente que é muito importante também, mas você tem que ter coerência do ponto de vista argumentativa. Se você apresentou esse posicionamento, você tem que defender esse mesmo posicionamento. Então ele faz isso aqui, ó, onde ele afirma agora. Porém, embora a máquina possa vir agilizar a vida dos homens, e um exemplo é o uso dos e-mails. Porém, agora você vai ter uma relação que, ó, você vai ter uma relação contrária por meio desse conector, tudo bem? Porque tudo que ele afirmou anteriormente a essa ideia não diz respeito ao posicionamento que ele afirmou na introdução. Então agora ele vai contradizer o que ele antes apresentou como ideia, tudo bem? Então agora você vai ter o quê? Uma oposição, porque a partir daqui você vai ter a defesa do posicionamento dele. Tá legal? E que posicionamento? Esse aqui, ó, que destacamos aqui em abóbora. Ele vai defender aquele posicionamento. Ele não pode se contradizer. Como é que ele... Imagine se ele se limitasse a argumentar sobre a importância das máquinas para a vida do homem. Ele iria se contradizer com aquilo que ele afirmou como ponto de vista. Estão entendendo? Então, por isso que ele aqui, ó, nesse período frasal, ele iniciou o período frasal dele com um conector opositivo para opor essa ideia. Porque, na verdade, não é isso que ele vai defender. Ele vai defender como as máquinas tomaram conta da vida do homem de uma maneira negativa. Então, a gente comprova que esse posicionamento feito em relação a esse tema tem um caráter, tem um juízo negativo. Tudo bem? Então, ó, vê só como é que não tem uma relação direta com esse posicionamento, ó. Porém, essa tecnologia, por exemplo, aqui, o correio eletrônico, né? Nem sempre, tá vendo? É benéfica, porque cria no ser humano uma enorme tecnodependência, né? O quanto que o homem hoje é dependente da tecnologia. Às vezes, que bom, né? Que a tecnologia pode favorecer a vida do homem, como, por exemplo, ocorre, como, por exemplo, acontece aqui nesta aula, né? Graças aí à tecnologia, vocês não continuaram sem aulas, né? Em virtude de toda essa pandemia.
Quer dizer, por meio da tecnologia do EAD, do ensino à distância, vocês continuam estudando aí, né, por meio das nossas aulas, para os seus respectivos concursos. É isso que ele está fazendo, está falando, aliás. Tá legal? Consequentemente, se o homem pode tornar-se dependente da tecnologia, isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Uma queda no sistema pode significar para alguns o fim do mundo. Então, por exemplo, né, você está trabalhando em home office agora, né? Então você está tendo ali uma reunião, né, com a equipe que trabalha lá com você, lá na sua empresa. Imagine se a internet cair. Não há internet. Se não há internet, não acontece reunião. Tudo bem? Então essa dependência tecnológica, ela contribui, né, para que outros problemas possam vir a surgir ao homem devido à dependência que ele tem, tá? Às diversas tecnologias, como é o caso da internet e como é o caso hoje do computador e também, né, dos aparelhos telefônicos, dos celulares. Entenderam? Então toda essa parte aqui em roxo, ó, ela tem uma coerência direta com aquilo que foi afirmado como ponto de vista lá no parágrafo introdutório. Então essa parte em roxo, diferentemente da vermelha e da que está em negrito, é o que a gente chama a defesa do posicionamento, a defesa do ponto de vista. Tudo bem? Ficou claro isso? Eu acredito que tenha ficado claro isso. Como é importante você manter a coerência da sua redação. Beleza? Bom, para fins didáticos, as legendas. Então, o que está em negrito aí, tá? É o tópico frasal. O que está em vermelho é o repertório. Tá bom? Agora, a defesa do ponto de vista, ela ocorre, na verdade, com toda essa ideia aí que foi escrita em roxo. Tranquilo? Bom, no mais é isso. Espero que todos vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido bem a defesa do ponto de vista, como o ponto de vista é apresentado na redação, como você tem que manter uma coerência argumentativa no seu texto, tá? E como costuma ser projetada, tá, essa ideia na sua redação, no seu texto dissertativo argumentativo. Bom, então é isso. Um abraço. Até a próxima. E lembre-se sempre de que o segredo é continuar praticando. Até mais.